Fala, meus queridos, aqui quem vos fala é o professor Alexandre Lima. Gostaria de comunicar a todos que essa vai ser a nossa nova forma de encontro, né? Pelo menos durante esse período. Mas também gostaria de comunicar que é com muita ansiedade que eu aguardo esse retorno para as nossas atividades cotidianas. No entanto, vamos seguir tomando todos os cuidados para que esse retorno, quando ele venha a ocorrer, ele ocorra da forma mais saudável e mais proveitosa possível. Tudo jóia? Sem mais demoras, vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui da unidade 2. Pois bem, a princípio, nesse primeiro momento, gostaria de fazer com vocês uma breve revisão a respeito justamente daqueles ciclos iniciais no qual os europeus, mais precisamente os portugueses, tentaram empreender no nosso país naquele primeiro momento de conhecer o território brasileiro. Ou seja, aqueles ciclos no qual Portugal tentava ainda de certa forma tirar o prejuízo das longas viagens da Europa até o nosso país, até o nosso território brasileiro. Tudo certo? Então o que é que acontece, gente? Revisando bem de maneira breve, já para a gente dar continuidade à unidade que a gente estava trabalhando anteriormente, ao capítulo que nós estávamos trabalhando anteriormente, o que é que a gente tem para revisar nesse primeiro momento? Gente, a princípio, seria muito interessante nós começarmos analisando justamente as primeiras atividades desenvolvidas por Portugal para, de certa forma, tentar lucrar alguma coisa nesse primeiro momento de encontro com essas terras desconhecidas, até então por eles, do nosso país. O que é que acontece? Num primeiro momento, nenhum metal precioso foi encontrado. E aí, Portugal, de certa forma, os portugueses tentaram alguma forma de diminuir esses prejuízos das longas e onerosas viagens até aqui. Até que na descoberta ali da região do litoral nordestino, mais precisamente na chamada Zona da Mata, onde eu tenho a presença da Mata Atlântica, passa a ser explorado uma árvore que, de certa forma, conseguiu atrair alguns lucros para os portugueses. Estou me referindo ao pau-brasil, gente, ao ciclo de extração do pau-brasil, que se concentrou aqui, nessa faixa litorânea nordestina. A princípio, o ciclo do pau-brasil ele serviu justamente para que os portugueses também fizessem um primeiro momento de reconhecimento do território, certo? Então o que é que acontece? O ciclo do pau-brasil foi basicamente a extração dessa árvore para o aproveitamento da sua madeira e da sua brasilina, um tipo de tintura vermelha que essa árvore liberava, que foi utilizada para fazer a coloração de tecidos, entre outros materiais. Já a madeira era muito aproveitada para a confecção de móveis, de instrumentos musicais, entre outros produtos. Tudo jóia? Então o que é que acontece? Nesse primeiro momento, outro detalhe muito importante de salientar, é que a mão de obra para esse ciclo vai ser a mão de obra indígena. Até então, os indígenas, na medida que eles trabalhavam para os portugueses, trabalhavam em troca de algo. Ou seja, eles utilizavam a sua força de trabalho para trocar com os portugueses bugigangas. Ou seja, os índios davam seu trabalho, realizavam essa atividade e os portugueses lhe pagavam com espelhos, com facas, com miçangas. E a partir disso, a gente vai ter esse convívio, essa relação entre colonizadores e povos nativos. E aí, num primeiro momento, como eu falei anteriormente, esse ciclo, se valendo aqui dessa faixa litorânea nordestina, vai ser, de certa forma, o pontapé inicial para que os portugueses conhecessem o nosso território, apesar de ser realmente uma faixa bem restrita. E aí, a partir disso, com esse ciclo do pau-brasil, eu vejo, de certa forma, o início da fixação de alguns núcleos populacionais nesse primeiro momento. E aí, nesse primeiro momento também, eu vejo que Portugal, de certa forma, já vai procurando alternativas ao pau-brasil. Afinal de contas, não era também lá um ciclo tão lucrativo. Tudo jóia? Então, o que é que acontece? Nesse primeiro momento, a preferência de Portugal nessa exploração era a única que tinha, a única alternativa realmente seria o pau-brasil. Afinal de contas, os metais preciosos, eles ainda não haviam sido encontrados de maneira de imediato no nosso território.
Então, gente, a partir desse momento, a gente vai ver esse período de fixação nessa zona litorânea nordestina. Tudo certo? Um segundo momento, ali como o nosso livro salienta, ali por volta do ano de 1530, né, já nas buscas por alternativas para realizar um processo de ocupação do nosso território de maneira mais lucrativa, Portugal começa a tentar também empreender no Brasil o cultivo da cana-de-açúcar, né? Afinal, um detalhe muito importante, o açúcar ele era um produto muito comercializado, de muito valor nesse período, né? E quem detivesse, né, de certa forma, uma produtividade do açúcar, de certa forma, também estaria muito forte no que diz respeito à comercialização no mercado internacional. E aí, a partir disso, se valendo também do conhecimento territorial, Portugal vai fazer o seguinte: vai realmente tentar cultivar a cana-de-açúcar na mesma faixa litorânea nordestina. É tanto que aí a gente vai ver o início de um processo de desmatamento da Mata Atlântica, né? O iniciar do grande processo de desmatamento da Mata Atlântica. E a partir desse momento, aquela região, né, aquela mata nativa, vai justamente passar a ser substituída por grandes, inúmeros canaviais para que a produtividade da cana-de-açúcar crescesse ainda mais. Por exemplo, por que nessa região? Afinal de contas, é nessa região que Portugal percebeu os fatores climáticos, de certa forma, que iriam favorecer esse cultivo, né? O clima quente, chuvas bem distribuídas nesse local do Nordeste, justamente na faixa da zona da mata, solo rico em argila, o chamado solo massapé. E aí também tem um detalhe: Portugal, de certa forma, tinha adquirido um certo conhecimento no que diz respeito ao cultivo da cana-de-açúcar em algumas outras ilhas que a coroa portuguesa também já havia colonizado anteriormente. Tudo certo? E a partir disso, o que é que a gente vai perceber? O surgimento dos grandes engenhos, né, já nesse segundo momento de ocupação do território brasileiro, e a partir daqui eu vejo de fato a fixação dos portugueses no nosso território nacional. Afinal de contas, como o açúcar era uma atividade muito lucrativa, Portugal passa de fato a investir com muita ênfase, com muita intensidade nesse cultivo da cana-de-açúcar, no desenvolvimento desses engenhos, né, para fazer toda essa manipulação em torno daquele produto que vinha sendo cultivado, daquele vegetal, perdão, que vinha sendo cultivado. E aí, a partir disso, a gente vai ver que o interesse no território brasileiro cresce ainda mais. Cresce ainda mais ao ponto, por exemplo, de a própria cidade de Salvador ser fundada para justamente receber o governo geral, que vai fazer justamente o controle dessa colônia que engatinha para ser essa posse portuguesa, né? Aliás, que já de posse portuguesa, de certa forma, tem que ser acompanhada mais de perto, afinal de contas estava dando muito lucro, e deter cada vez mais o controle dessa comercialização do açúcar, né, esse monopólio açucareiro, seria muito vantajoso para Portugal. Tudo certo? Aqui é basicamente uma vista, né, como vocês podem observar, uma obra de arte que retrata bem como era a realidade dos engenhos. A gente vai ver aqui, por exemplo, o trabalho escravo, um detalhe muito importante, gente. Aqui já foi uma mão de obra escravizada. Afinal de contas, negros trazidos do continente africano, pessoas, gente, eu falo de pessoas, chegaram aqui como mercadorias. Afinal de contas, Portugal precisava de uma mão de obra, de certa forma, que trabalhasse com mais ênfase, né? Com mais, não diria gosto, mas que eu diria com mais força nesse cultivo da cana. E aí, por muitas vezes, os índios, além das hostilidades, né, se recusarem a isso, Portugal, que também tinha um certo conhecimento a respeito do comércio de pessoas escravizadas do continente africano, acabou, de certa forma, também fazendo com que essas pessoas viessem até o nosso país para trabalhar de maneira forçada. Um episódio triste da nossa história, mas que não podemos negar de maneira alguma a importância que cada uma dessas pessoas tiveram no que diz respeito à nossa miscigenação, à nossa formação cultural. Afinal de contas, nos nossos costumes, nos nossos hábitos, até mesmo na cor da nossa pele, nós também temos um pouco de africanos, nós também temos um pouco de negro, nós também temos um pouco de indígena. Tudo jóia? Então o que é que acontece? A partir disso,
a gente vai perceber também que o engenho da cana-de-açúcar vai fazer com que Portugal também tenha que desenvolver outras atividades, como a pecuária. Afinal de contas, a pecuária ela tinha que ser desenvolvida para poder fazer o abastecimento das pessoas que estavam ali nos canaviais. E a alternativa a isso foi justamente realizar um processo de interiorização. Afinal de contas, nesse momento, o único local no qual ainda tinha a se expandir era para dentro, era para o interior. Ou seja, a pecuária foi de extrema importância para realizar esse processo de interiorização do nosso país. A partir da pecuária, da atividade da pecuária e da agricultura de subsistência, a ocupação da parte de dentro do nosso país, ela passa a ser realizada, ela passa a ser também, né, responsável por a fixação de alguns núcleos de povoamento, futuramente se tornariam vilas, que posteriormente se tornariam cidades. A partir disso, a gente começa a ver um processo de ocupação ainda mais intensificado aqui na faixa nordestina, né, na atual região nordeste do nosso país. Porém, né, não só no Nordeste, a partir daqui também eu vejo algumas rotas descendo aqui no sentido do Sudeste e de outras regiões, com o intuito justamente de fazer o reconhecimento do território e buscar outras atividades que pudessem ser lucrativas. Tudo certo? Acompanhando este mapa, pessoal, presente aí na página 45 do livro de vocês, a gente percebe aqui, de certa forma, as atividades que vinham sendo desenvolvidas durante esse período, né? Como ficou esse desenho da ocupação do território brasileiro. Percebemos o seguinte, aqui em verde, em algumas faixas aqui em amarelo, nesse primeiro momento, a gente viu a extração do pau-brasil, né? E o cultivo da cana-de-açúcar. Aqui em rosa, a gente percebe justamente a realização da atividade da pecuária, né? Justamente naquele processo de interiorização que eu falei para vocês, iniciando um processo de ocupação aqui de outros estados, como por exemplo, o nosso próprio estado do Ceará, aqui nessas regiões aqui em rosa. Um detalhe muito importante, o Ceará praticamente não teve nenhuma participação nesses dois primeiros ciclos iniciais, né? O Ceará vai entrar na jogada, de certa forma, justamente no desenvolvimento da atividade da pecuária. A partir disso, a gente vai ver, de certa forma, o nosso estado ali iniciando o seu processo de ocupação nesse momento. E aqui a gente também vai acompanhar o chamado processo de exploração das chamadas drogas do sertão. A partir daqui eu vou ver também um processo de conhecimento, um processo de exploração da região da floresta amazônica. Então, a partir disso, eu percebo o seguinte: eu percebo que o Brasil ele passa a ser explorado de maneira mais intensa, né? Começa a ser o desconhecido, o interior desconhecido, passa justamente a ser ocupado, passa a ser justamente explorado para que cada vez mais Portugal tivesse alguma forma de lucrar ainda mais. Tudo certo? E aqui também vocês vão acompanhar também outras atividades realizadas, como por exemplo, outros cultivos. Aqui eu poderia me referir à chamada agricultura de subsistência, né? O cultivo de milho, de feijão, entre outros vegetais. Então o que é que acontece? A partir daqui, a gente percebe o seguinte: nessa busca por outras regiões, nessa busca em conhecer outras regiões, em descobrir outras formas de lucrar nesse território, a gente vai chegar no que era tão procurado, né, no início de tudo, que é justamente o ouro. Né? O ouro que nesse momento, aqui por volta do século XVII, começa a ser descoberto justamente pelos bandeirantes que realizavam essas expedições, e ali mais ou menos no que a gente compreende hoje como estado de Minas Gerais, foram encontrados justamente as primeiras minas. Por isso o nome, Minas Gerais. Naquela época era chamado da região das Minas Gerais. Tudo certo? E aqui, justamente nessa região, foi descoberta as minas de ouro e de diamante, que passaram justamente a atrair a atenção daquela população, a atenção daquele pessoal que estava justamente na região Nordeste. Ou seja, aqui a gente começa a ver um enfraquecimento da importância que o Nordeste teve durante esse período. Outro detalhe, aqui também começava um período de crise na produção açucareira. O açúcar já não era tão lucrativo assim no mercado por alguns fatores externos. E aí, a partir desse momento, começa um grande fluxo migratório para poder tentar, né,
chegar a essa atividade mais lucrativa, que é justamente a busca pelo ouro, pelos diamantes recém-descobertos na região das Minas Gerais, desculpa. Então, a partir daqui, essa região ela vai passar a ser ocupada e explorada. É tanto que o Nordeste, além de perder a sua importância, também vai perder aquela que, no primeiro momento, né, digamos que seria a sua capital. A sede do governo geral sai de Salvador e vem justamente para cá, para o Rio de Janeiro, para poder acompanhar de perto o processo de exploração dessas minas de ouro. E aí o Nordeste, de certa forma, vai entrando em declínio para poder agora dar lugar, dar o palco à atividade que estavam sendo realizada agora na atual região sudeste do nosso país. Tudo certo? E aí, meus queridos, a partir desse momento, né, da descoberta das Minas Gerais, como eu falei para vocês anteriormente, a gente vai ver aqui essas consequências, né, disso tudo. Por exemplo, como eu falei anteriormente, a transferência do governo geral de Salvador para o Rio de Janeiro, justamente com o intuito de acompanhar mais de perto essa fiscalização do ouro, para evitar o contrabando, para evitar percas tanto de ouro como de diamantes, e para que também pudesse realizar uma cobrança mais intensa no que diz respeito aos impostos, né? Também foram motivos de conflitos posteriores que vieram a ocorrer. Aqui a gente também viu surgir cidades como Vila Rica, que é a atual cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, a cidade de Mariana, que foi muito importante nesse momento de exploração mineral, aquela cidade justamente que ocorreu aquele desastre da Vale há alguns anos atrás. E a gente também vai ver a própria cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, que de certa forma também vai entrar nesse processo de conhecimento e de descoberta do ouro. Tudo certo? E aí também vamos ver, por exemplo, o abastecimento da cidade sendo realizado pelos tropeiros, né, que eram basicamente pessoas que realizavam a venda de mercadorias como essas aqui que vai ser apresentada: vinho, queijo, tecido, carne seca, né, para que pudesse abastecer aquele pessoal que estava trabalhando nessa região. E aí a gente também vai ver a formação de muitos povoados e vilas futuramente, como Sacramento, no Rio Grande do Sul, e Sorocaba, em São Paulo. Ou seja, a partir desse momento, a gente vai ver a região sudeste agora florescer, né, no território brasileiro. Dando continuidade a respeito desse conteúdo, temos que diferenciar um detalhe, certo, da exploração da cana-de-açúcar para exploração, no caso, já na região das Minas Gerais, né, a busca pelo ouro, a atividade mineradora. Um detalhe muito importante: enquanto a sociedade canavieira, né, era realizada meio que de certa forma em fazendas e engenhos, numa parte de certa forma mais rural, a sociedade mineradora ela era mais urbana. Afinal de contas, dela faziam parte, né, o pessoal que ia compor esse quadro dessa atividade eram comerciantes, funcionários públicos, profissionais liberais e vários outros trabalhadores que foram escravizados nesse período de exploração do ouro. E aí, a partir disso, a gente vai ver justamente um processo de ocupação meio que na formação de fato urbana. Chegamos então no chamado Império do Café, né, quando a gente vai ver o cultivo do café ser realizado com mais ênfase. Afinal de contas, era, como falei anteriormente, uma atividade que de certa forma era muito lucrativa, já que era um produto muito procurado no mercado externo. E aí, gente, a gente começa a partir desse momento com um detalhe político, né? Afinal de contas, em 1822 é proclamada a independência do Brasil. Ou seja, tudo aquilo que é produzido, tudo aquilo que é explorado no nosso país a partir desse momento, passa a ser nosso. Não tem mais que atravessar, né, essa riqueza não tem mais que sair do nosso país e atravessar o Atlântico para ir para Portugal. Afinal de contas, somos um país independente. E a partir disso, tudo aquilo que era explorado, tudo aquilo que era produzido, de certa forma, ficaria no nosso país. E aí, né, nesse primeiro momento de independência, ele vai ser justamente marcado pela chamada expansão da lavoura cafeeira. Afinal de contas, esse período imperial vai dar ênfase, já que essa atividade ela vai ser muito lucrativa para o nosso país. E aí, como eu comentei anteriormente, né, o café ele era um produto muito procurado no mercado internacional. Isso fez com que o Brasil aumentasse cada vez mais sua produção. O Brasil também possui um detalhe muito importante: as condições de clima e solo do Sudeste foram muito favoráveis para a expansão dessa lavoura cafeeira. E aí, outro detalhe:
De certa forma, o cultivo do café ele vai se irradiar a partir aqui do Rio de Janeiro e se expandindo para os estados vizinhos, como o estado do Espírito Santo, o estado de São Paulo, o próprio estado de Minas Gerais, mais aqui ao sul, não fazendo fronteira, mas também bem próximo, né, em termos geográficos, o estado do Paraná. Ou seja, a atividade cafeeira ela vai se expandindo cada vez mais, justamente em torno dessa lucratividade que essa atividade trazia para agora o Brasil Império. Tudo certo? Então, gente, é por volta disso que a gente vai ver esse café cada vez mais se tornar o objeto assim da preferência das atividades econômicas. E aqui em 1850, o café produzido nos locais mais afastados, como eu mostrei para vocês aqui nesse mapa, ele passava a ser trazido, né, para o Rio de Janeiro, por meio dos tropeiros. E aqui do Rio de Janeiro, ele saía, né, ele embarcava rumo ao exterior. Afinal de contas, a cidade do Rio de Janeiro abrigava a sede agora no caso, né, da sede do governo e também abrigava os principais portos. E a partir disso, era a cidade do Rio de Janeiro que realizava a nossa conexão com o exterior. Então, dando continuidade, a mão de obra, né, um detalhe muito importante da gente salientar, foi justamente também a negra, escravizada, trazida do continente africano. Mas nesse primeiro momento, realmente, já se engatinhavam, né, alguns processos aí de emancipação, na verdade de abolição da escravatura. Muitos, mas muitos mesmo também desses processos partindo por parte dos próprios negros. Os negros também não se rendiam facilmente ao trabalho, afinal, de certa forma, não era obrigação deles trabalhar nas condições que trabalhavam, né? Os próprios negros tiveram um papel importantíssimo no que diz respeito à abolição da escravatura no país, que vai acontecer aí aproximadamente 3 décadas depois desse período. Tudo jóia? Então, o que é que acontece? Outro detalhe muito importante. Os chamados barões do café, ricos proprietários de terra, né, dos grandes cafezais, eles possuíam um grande poder, uma grande influência nesse período. E de certa forma eles eram, além de aliados do governo imperial, obviamente eles eram defensores do escravismo. Afinal de contas, pagar salários, de certa forma, não era para os barões do café algo que trouxesse lucratividade. Por isso que eles lutavam ainda em favor justamente do escravismo. No entanto, né, ainda bem que isso logo entrou em decadência, né? Essa forma de trabalho entrou em decadência e ali por volta de 1888 a escravatura ela é definitivamente abolida, né? Então o que é que acontece? Ainda assim a produção do café se expandiu ainda por algum tempo e de certa forma foi responsável justamente por esse desenvolvimento dessa região. Então o que é que acontece, gente? Ainda assim se expandindo, né, a produção cafeeira, vai fazendo com que, de certa forma, alguns capitais possam ser acumulados durante esse período. E o café ele passa justamente a ser responsável por muitas mudanças na economia e na sociedade brasileira. Afinal de contas, todos esses recursos, de certa forma, eles passam posteriormente a serem aproveitados pela própria atividade industrial, que vai começar a engatinhar aqui no nosso país de maneira paralela à atividade cafeeira. E aí, como eu havia comentado anteriormente, embora perdessem de certa forma a importância, né, que tinham naquele primeiro momento do período colonial brasileiro, o norte e o nordeste, mais distantes, né, da região sudeste, continuaram desenvolvendo suas atividades agrárias tradicionais, como o cultivo da cana-de-açúcar, do cacau, a extração do látex, né, mais na região ali norte do país, atividade pecuária, entre outras. No entanto, São Paulo e Rio de Janeiro vão começar a se tornar de fato as principais cidades do país, onde a partir dos recursos do café, da infraestrutura, né, construída em prol da atividade cafeeira, como galpões, linhas de ferro para o transporte por meio de trens, né, toda essa infraestrutura vai começar a ser aproveitada na atividade industrial que começava a florescer nesse período. E aí, a partir disso, essas ferrovias vão ter esse papel decisivo justamente no transporte do café e de pessoas durante o período da atividade cafeeira e nesse engatinhar da atividade industrial.
Então, a partir desse momento, a gente vai ver de fato meio que se distanciar cada vez mais o processo de desenvolvimento da região sudeste. Enquanto o Nordeste havia, de certa forma, estagnado nas atividades agrárias, o Sudeste se iguala com o Nordeste no desenvolvimento dessas atividades e ultrapassa a partir do momento em que o café vai também se tornando uma atividade que está sendo ali realizada de maneira paralela com a que vai se iniciar e que vai ser o futuro, que é justamente a atividade industrial. Tudo bom? Tudo certo? Tudo jóia? Então, gente, a gente vai encerrar a nossa videoaula desse capítulo por aqui, certo? Na próxima aula, a gente dá início à questão da atividade industrial de fato, né? Entender como os capitais da atividade cafeeira de fato vão se anexando à atividade industrial, né? Como essas atividades vão se complementando e como a indústria assume o protagonismo. No entanto, isso é assunto para a próxima aula. Tá joia? Grande abraço, fique com Deus, beijão!